Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Bom, galera, esse é um vídeo que eu não gostaria de gravar, né? Mas infelizmente, aí, devido à minha burrice, eu vou gravar aí para vocês. O que aconteceu? No sábado passado, né, algumas pessoas aí devem ter visto, eu fiz a live com o Lukas Wróbel, né, o polonês, que foi o grande campeão aí da Legends Backyard e ficou por alguns meses aí como recordista mundial, né? Ele passou em 6 voltas aí os 3 belgas, né? E aí eu tava tentando marcar essa entrevista com ele há bastante tempo e o Vilgor acabou quebrando o recorde dele com 118 voltas, mas aí felizmente eu consegui marcar essa live, né? Então eu fiz ela no sábado passado, às 9 horas, né? Fiquei por volta de 1 hora conversando com ele, né? Um cara muito gente boa, né? Me contou bastante coisas aí sobre a Backyard, mas infelizmente, né, eu cometi um erro grave, né, que eu acabei perdendo a entrevista toda, né? Então o que aconteceu? Eu não tinha programado a live, e aí eu fui programar a live na hora que já estava gravando. Então ficou 22 segundos, que esses 22 segundos eu queria cortar. Dentro do YouTube Studio você tem uma possibilidade de você editar um vídeo que você subiu. E aí o que aconteceu, né? Eu tava com dor de cabeça no domingo, não tava muito legal, mas mesmo assim eu quis fazer a edição. E aí quando eu fui cortar esses 22 segundos, ao invés de eu só cortar os 22 segundos, eu fui e acabei cortando a entrevista inteira. E aí na hora que eu fiz isso, o YouTube ainda pergunta, né? Você tem certeza, né? Porque depois não vai dar para desfazer tudo. E aí eu acabei perdendo a entrevista toda, né? Eu tentei mandar um e-mail pro YouTube, tudo, né? Fui atrás, né? Help Center e tudo mais, né? Suporte. E eu encontrei um e-mail, mandei para eles me responderam e falaram que não tem como recuperar a entrevista, né? E aí, logicamente, né? Eu fiquei bem puto comigo mesmo, né? De ter feito isso. E aí a ideia desse vídeo é para falar tudo, né? O que o Lukas Wróbel, né? Ou Motila Noga, como ele é conhecido, né? Que é perna de borboleta, né, em polonês, se eu não me engano, a tradução, ele me falou, né? Então, felizmente eu tenho uma memória boa e aí eu acabei anotando aqui, né? Tá aqui toda a entrevista aqui com ele, né? Resumida. E eu vou falar para vocês aí tudo que ele me falou, né? Porque o Lukas é um atleta que eu tenho certeza que vai ficar muito tempo entre os ponteiros, né? Ele é um cara que dificilmente se abala, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão ouvir falar muito dele, né? Então, atletas como ele, Vilgor, né? O assistente do Lukas aí, que foi o Ian, os 3 belgas, o Harvey Lewis, né? O Ihor Veres, se não me engano, o Ihor Veres deu uma parada agora, né? Na entrevista que eu tinha feito com ele, ele falou, mas são atletas aí que vão ficar muito tempo aí, né? E cada vez mais aumentando esse sarrafo aí que a gente tá na backyard, né? Então vamos lá, galera. A primeira pergunta para ele foi sobre o histórico dele na corrida, né? Como é de praxe, sempre que vem uma pessoa no canal, eu sempre faço essa pergunta. E ele me disse que ele começou a correr em 2005, né? Na ocasião, né, o esporte dele principal era escalada, só que aí ele começou a correr também por uma melhor condição, tudo, e onde ele mora tem algumas florestas, e ele fazia por ali as primeiras corridas dele, né? Então, ele também teve a escadinha, né, que a gente tem na corrida, e a primeira maratona dele foi por volta de 3 horas, né? Já foi muito bem. E a melhor foi 2 horas e 38, né? Aí depois eu perguntei sobre a migração dele para as outras maratonas, né? E aí é um movimento que a gente já conhece, né? Tem muitos atletas que se consideram lentos, né? Entre aspas, assim, né? Não estão entre atletas de pelotão de elite, né? Por exemplo, o Laurindo, né, tem 2 horas e 26, né, que é um tempo fantástico, só que ele não entra num pelotão de elite, né? E aí ele acabou migrando para ultramaratona, né? E ele hoje em dia é o melhor brasileiro da história da Conrads, né? Ele também está dando show aí nos 100 km, então esse é um movimento, né, muito comum. E o Lukas também fez a mesma coisa.
Nas outras maratonas ele sempre fez ultras de um ponto a outro, né? E a maior distância que ele percorreu foi FKT, né? Então FKT, para quem não sabe, são treinos, né? Esses treinos as pessoas disponibilizam em certas plataformas, né? Se eu não me engano, se eu não tô enganado, acho que é o Wikiloc, alguma coisa assim, né? E aí outras vão e seguem, né? É como se fosse o GPX, alguma coisa assim. Vão lá e seguem. Aqui no Brasil tem alguns, né? Por exemplo, a Boi Preto é um FKT, né, que fica lá perto de Belo Horizonte, né? Então a maior distância dele foi 500 quilômetros. Aí eu perguntei também sobre a backyard, né? Como que ele descobriu as backyards, né? Sendo um atleta de montanhas. Ele falou para mim que a primeira vez que ele viu a backyard foi quando ele foi dar suporte para um atleta polonês no Tennessee, né? Então ele já conhece o Lazarus, ele já esteve lá no Mundial do Tennessee em 2023, né? E aí ele se apaixonou pelo tipo da prova, né? Ele gostou muito da torcida, né? Da galera que fica ali, dos apoios, tudo. E ele falou que mesmo que ele prefira estar em montanha, né? Ele gostou e queria se desafiar. É, a melhor backyard dele, né? Antes da Legends, foi a maior backyard da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha, que se chama Suffolk Backyard. Em 2024 ele fez 88 voltas e ele disse que conseguiria mais voltas se tivesse um assistente aí com ele, né? Por ele achar que conseguiria mais voltas, que ele acabou escolhendo a Legends, né? Porque a Legends tinha o atual recorde mundial, né? Dos três belgas com 110 voltas e ele simplesmente foi para a Legends por conta disso. Mas acabou que na prova só um dos belgas estava, né? Os outros estavam em provas, né? Então a ideia da Legends foi justamente essa. Perguntei sobre o percurso da Legends, né? Eu já tinha falado sobre isso quando eu entrevistei os três belgas, e ele falou que é o percurso parecido com o do Tennessee. Então tem um percurso de dia e tem um percurso de noite, né? Com pouca elevação e em estrada de terra, né? Tem essas variações aí dos percursos. Tempo médio de cada volta foram 43 minutos, e a ideia dos 43 minutos era poder dormir, né, para não ficar alucinando, para não ficar tendo problema com sono. Melhor volta foi por volta de 38 minutos e a pior volta foi por volta de 52 minutos, né? O engraçado desses 52 minutos foi que foi por volta de 30, 40 quilômetros, né? Ou seja, ele terminou com 116 e ele fez voltas muito melhores, né, do que essa mais no comecinho. A estratégia alimentar dele foi comida normal mesmo, né? Almoço, janta, né? Coisas mais sólidas, né? Não falou que não ficou à base de gel nem nada. E a hidratação dele com eletrólitos. Na prova, a temperatura foi por volta de 30, 32 graus, então foi bem complicado, né? Os europeus têm muita dificuldade aí com calor, né? E à noite a temperatura caía por volta de 10 graus, então estava uma temperatura parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, em janeiro, né? Dezembro, lá verão europeu, né? Então bem parecido, né? Uma temperatura muito alta e simplesmente cai demais aí durante a noite. Agora, aquela pergunta que a gente sempre tem que fazer, né, que inclusive quando eu falo com os atletas aí da backyard, né, todos eles sempre falam que tem essa certa dificuldade na segunda noite, e aí eu perguntei para ele como que ele aguentou, né, ficar 4 dias e 20 horas correndo, né, foram 777 quilômetros, né, nas 116 voltas, e ele disse que ele fazia essas voltas mais rápido, justamente para poder dormir, né? Então a equipe de apoio deixava tudo preparado, né? Ele chegava, né? Colocava no ouvido aqui, colocava um tapa-olho também, e tem fotos até no Instagram dele da equipe de apoio meio que fazendo uma cobertura assim do sol, sabe? Porque ele tentava fazer isso em todas as voltas, inclusive de dia, né? Mais durante a noite, né? Logicamente, pela dificuldade, mas ele tentava se desligar desse jeito, né, a cada volta para não ter problema com sono, e deu muito certo, que ele falou que não teve nenhuma alucinação e também não teve muito problema com o sono, né. Inclusive ele falou que depois da prova ainda ele demorou, né, a dormir, né, então assim, realmente deu certo, né, essa estratégia dele, e também a mesma estratégia usada pelo Phil Gore. Phil Gore também fez bastante isso, né. Sobre a equipe de apoio, né, ele falou que sem a equipe de apoio não seria possível, né, chegar tão longe, né, a equipe de apoio dele foi espetacular, né, todo atleta que a gente conversa, né, que
que chega nesse patamar sempre fala da equipe de apoio, né? É simplesmente essencial, né? A equipe de apoio para você só se preocupar a correr, né? E ele comentou também que a Backyard, né, a Legends, ele simplesmente esteve num estado de flow, né? Ele disse que se eu perguntasse para ele detalhes de todos os 5 dias, ele não lembraria de pelo menos 3 dias, né? Ele lembraria apenas de 2, porque ele simplesmente falou que foi algo que virou automático para ele, né, de estar correndo. Então ele corria, dormia, comia, bebia e pronto, né? Ele simplesmente virou automático e foi embora, né? Então algo assim bem curioso, né? Simplesmente ele conseguiu atingir um estado de flow, né? E aí falando sobre o desgaste, né, o desgaste, bolhas, tudo, isso que foi mais interessante, porque ele falou que teve o desgaste natural do corpo, né, e daí com relação a bolhas, ele não teve bolhas e levou 4 pares de tênis, né. Então um atleta que soube se preparar muito bem, né, e você vê, para 777 quilômetros não teve tanto desgaste, né, então chegou muito bem, né, quando ele terminou a prova. Agora falando sobre o assistente dele, né, que foi o Jan van de Kerkhove, o belga, né? É, eles fizeram 56 voltas juntos, né? E ele falou que nessas 56 voltas eles correram algumas juntos e eles iam conversando, tentando distrair, né? E ele falou que foi o mais curioso, né, com relação ao Ian, porque eu perguntei, né, se quando ele chegasse na volta 110, se ele iria parar na volta 111, né, porque geralmente tem acontecido isso, né, quebrou o recorde e simplesmente para na segunda, né, e dessa vez não, eles foram até mais 6 voltas, né. E ele falou que até cogitou com o Ian de parar, né, parar os dois juntos, só que ele falou que sempre que ele olhava pro Ian, né, e aí ele perguntava, e aí? Aí ele falava assim, we'll see, né? Então, tradução de vamos ver. E assim foi, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, e aí foi, chegou na volta 116. Sobre o porquê o Ian parou, ele disse que ele não sabe o porquê, né? Que eu poderia, né, numa entrevista perguntar para ele com mais detalhes, tudo, mas ele acredita que seja porque ele começou a ter uma certa confusão mental. Então ele estava meio que, né, o que eu tô fazendo aqui, onde eu tô, então começou a ficar meio perigoso e aí resolveu parar, né? Mas ele me falou que se o Ian tivesse continuado, pelo menos até umas 120 voltas ele conseguiria, né? Então, 120 voltas hoje ele seria o recordista da Backyard se ele tivesse chegado em 120, né? Aí eu perguntei para ele sobre o porquê, né, que os poloneses, os belgas, né, chegam tão longe, né, os europeus, né, têm chegado tão longe em backyard. E ele disse que foi porque se entendeu o espírito da prova, né, que isso é algo que, na minha opinião, está começando a acontecer aqui no Brasil e por isso que a gente está chegando mais longe, né. Mas lá eles entenderam isso, que se você não tiver uma pessoa junto, né, ali uma pessoa que está ali contigo o tempo todo, você também não vai, né? Então você pode estar mais preparado que for, se a pessoa parar na volta 29, você para na volta 30, né? A backyard é assim, não é uma competição. Então enquanto os países, né, os atletas continuarem pensando que é uma competição, né? Logicamente que no final o resta um é quem vence, né? Que é quem fica até o final. Mas se não tiver um companheirismo aí durante inúmeras voltas, né? Ninguém vai tão longe, né? Então ele falou que tem que entender esse espírito, né, da backyard, senão você é, acaba senão você acaba não indo mais tão longe, né? Aí eu perguntei para ele sobre a prova do Phil Gore e também o que ele achou, né, dele ter quebrado o recorde, né, o recorde atual dele, né, das 116 voltas. E ele disse que ele pensou em ir para a prova do Phil, né? Então ele foi até chamado aí para Dead Call, né, que foi a prova que o Phil quebrou. Só que ele disse que seria apenas um mês depois da Legends, né? Então ele ficou muito preocupado com relação à recuperação, que para ele, né, a recuperação de uma backyard, uma recuperação total depois de uma pancada dessa são 2 meses, né? Então ele ficou meio assim de ir para Dead Call e ele ficou muito feliz aí pro Phil Gore, de o Phil Gore ter conseguido 118, porque vai aumentando o sarrafo e vai aumentando a vontade, né, de tá, né, quebrando os recordes, de estar conseguindo chegar mais longe, né? Eu perguntei para ele sobre se ele acha que a backyard tem algum limite, se está próximo do limite, né?
E ele falou para mim que ele vê que o limite seriam 150 voltas. Então imagina, 150 voltas, galera. Já estamos nas 118, né? E ele acha que durante o Mundial, né? Que o Mundial ele vai estar, então vai estar o Phil Gore. Então assim, vão estar pessoas muito fortes, né, no Mundial, e pode mais uma vez ter quebra de recorde, né? Que o ano passado foi o Harvey Lewis, quebrou aí com 108 voltas. Então a gente pode ter novamente uma quebra de recorde aí no Mundial do Tennessee, né? Então vamos ver, isso é o que ele pensa, né? E se ele pensa novamente em quebrar o recorde, sim, ele pensa e agora ele está na cabeça no Mundial, né? Então assim, ele pensa em outras provas, né, em fazer outras provas de ultramaratona, mas ele gostou tanto da coisa, né, de fazer backyard, que ele pensa agora em novamente quebrar o recorde mundial e aproveitar essa boa fase aí durante as backyards, né? Então essa foi a entrevista aí, o bate-papo com o Lucas Wrobel, né? Um cara assim, gente boa demais, né? Ficamos batendo bastante papo aí também antes das lives, antes da live, depois da live, e foi muito bacana, né? Uma pena que eu acabei perdendo a entrevista dele, né? Mas é uma pessoa, né, gente boa demais. Espero trazer ele outras vezes aí no canal, né, pra gente conversar, e dessa vez não apagar a entrevista dele, né. Ele falou que tem muita curiosidade de conhecer o Brasil também, né. Falei para ele de vir aqui para fazer a BR, né, a mesma que a Edita venceu, né, em 2024, né, a BR-135, e ele falou que pensa assim, né, tudo, e vamos ver, né, se vem pro Brasil algum dia. Mas é isso aí, galera. Então, fica aqui o meu vídeo, né, para tentar substituir a entrevista perdida. Espero que tenham gostado aí, galera. Deixa nos comentários aí o que acharam. Um grande abraço para vocês.